Boa noite, pessoal. Boa noite. Agora sim, obrigado. Depois de uma palestra que o nosso reverendo trouxe, introduzindo o tema, falando um pouco teologicamente aquilo que nós podemos pensar, ou pelo menos um ponto de partida de onde nós iniciamos, a gente vai conversar um pouco agora sobre como é que a gente age enquanto igreja de forma prática. O que é que a gente faz a partir daquilo que a gente ouviu que o reverendo Lucas trouxe. E a gente vai se apresentar e falar por que esse tema é importante para nós e por que a gente está aqui hoje para essa conversa. Vamos conversar pelas damas. Sara, por que esse tema é importante para você? Olá, pessoal. Meu nome é Sara. Eu sou fotojornalista e é um tema importante para mim porque faz parte do meu trabalho também, da minha vivência. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, de como é que surgiu. Mas ele vem... surgiu mais a minha tentativa de entender um pouco melhor do tema a partir do momento do meu trabalho, das histórias que eu conheço, das pessoas, das crianças, adultos, enfim, dessas vivências, de como isso impactou e molda também a forma como eu vejo. Bacana, muito bom. Marília, por que esse tema é tão importante para você? Esse tema é importante porque eu tenho uma filha com deficiência motora e passou a ser importante para a gente, quanto igreja, para ajudar a igreja de forma prática a ser uma igreja que acolhe, que recebe bem e que estende, de fato, o amor de Deus para também com essas pessoas. Bacana, muito bom. Reverendo Lucas. A mesma coisa de Marília. Tenho também uma filha, né? Com ela, a gente tenta sempre pensar nela quando discorre sobre qualquer coisa desses assuntos. E, particularmente, estou envolvido também com produção acadêmica na área, tendo tentado estudar um pouquinho para servir a Igreja do Senhor com isso. Bacana. E, no meu caso, eu trabalho diretamente com o assunto, eu trabalho com ABA, que é Análise do Comportamento Aplicada ao Autismo. Então, eu trabalho com crianças com autismo, crianças neurodivergentes. Então, para além do âmbito profissional, é importante para mim pensar no âmbito eclesiológico, enquanto igreja. Como é que a gente pode agir, como é que a gente pode incluir e acolher essas pessoas e suas famílias verdadeiramente enquanto cristãos. Gente, muito bom. E antes da gente passar para as nossas perguntas aqui, para a gente conversar um pouco, eu queria que vocês vissem que tem um número aqui, tem um número de celular, de WhatsApp, que vocês podem fazer perguntas. Então, se você tem alguma dúvida, de repente alguma sugestão, faz para a gente que a gente vai discutir um pouco essas perguntas aqui. E é importante falar que talvez não tenhamos as respostas das perguntas que chegarem aqui. E é por isso que a gente está começando essa discussão hoje, para que a gente possa, a partir dessas perguntas que talvez não forem respondidas, ou das práticas com as quais nós não estamos habituados ainda, a gente comece a pensar o acolhimento das pessoas com deficiência e de suas famílias. Então a gente vai pensar junto, não é algo que a gente vai fazer sozinho aqui, mas a gente vai fazer em conjunto com vocês, em conjunto com a igreja. Algum acréscimo, reverendo? É isso? Liberado? Então vamos lá. Primeiro para Marília. Marília, você é mãe. Você é mãe de uma criança com uma deficiência física. E o que eu queria saber é o que já aconteceu, ou quais tipos de situação já aconteceram, que você percebeu essa dificuldade de acolhimento, essa dificuldade talvez de entender a deficiência, e o que você pensa que a gente, enquanto igreja, poderia fazer nesse sentido? Então, eu acho que nossa família tem sido abençoada. A Alice tem sido muito bem acolhida nessa igreja e por isso nós somos muito, muito gratos. Eu tenho várias pessoas aqui que acolhem ela no dia a dia ou até mesmo na igreja e isso nos abençoa muito. Eu vou citar algumas situações, algumas pessoas que eu acho que a igreja toda vê, mas uma pessoa que cola em mim é Jenny. Jenny colou em mim. E como isso aconteceu? Jenny chegou para mim e falou assim, eu quero lhe ajudar. Como que eu posso lhe ajudar? E foi exatamente isso que a gente fez. Jenny passou aí na minha casa, ela passa tempo comigo,
ela aprende como lidar com a Alice, ela vê as dificuldades que ela tem e como nós lidamos com ela em casa. Ela aprendeu a pegar na mão, aprendeu a ir com o andador, mas isso ela aprendeu vendo, ela aprendeu estando com a gente. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o que a gente pode fazer, enquanto igreja, enquanto pessoa, quando se lida com pessoas com deficiência, é não ter medo de perguntar. Não ter medo, não ter vergonha. E se fazer disponível. Chegar para a pessoa, olha, eu tenho interesse de lhe ajudar. Como é que eu posso lhe ajudar? E isso, eu fiz isso. A deficiência, é engraçado, ela já chegou na minha vida há alguns anos atrás, quando eu morava ainda em Parnamirim. Na minha igreja tinha uma mãe, ela tinha um filho autista, e ela não conseguia cultuar, porque o menino ficava correndo o culto todo. E ela ficava correndo com ele. E aquilo eu doía, porque eu não sei quanto vocês aqui já ficaram sem cultuar. Eu já fiquei, quando a Alice nasceu, eu fiquei 2 anos sem poder ir para a igreja e foi muito difícil. A gente quase vira descrente. Fica muito difícil. Pastor? Mas é porque a gente não podia ir mesmo. Mas aquela mãe não conseguia sentar e assistir a pregação. E eu cheguei para ela e falei, Claudinha, como eu posso lhe ajudar? Eu vejo que você não consegue cultuar. Como eu posso lhe ajudar? E ela disse para mim, Marília, você precisa conhecer Davi. Você precisa passar tempo com ele. Então, eu passei a ir na casa dessa família, passar tempo com eles, via, né, como eles lidavam e tudo mais. E aos pouquinhos eu passei a ir com ele na salinha. Aí eu fui, ela foi comigo depois. E quando eu saí lá de Parnamirim, que eu vim morar para cá, eu já estava ficando com o Davi na salinha. Então, assim, é isso. É passar tempo, é conhecer, é ter relacionamento intencional. E isso vem dos dois lados. Isso eu digo, a pessoa que quer ajudar, tem que vir, tem que perguntar. E nós, pais, que somos pais de pessoas com deficiências, nós precisamos ser muito humildes, aceitar, porque nós precisamos de ajuda. E a ajuda da igreja é a mão de Deus, é graça do Senhor. É como se fosse o Senhor nos abraçando, está aqui, a minha ajuda. Então, se a gente não tem essa ajuda dentro da nossa igreja, da nossa família de sangue, onde que nós vamos esperar? Então, isso é muito especial. Então, você que é pai de uma pessoa com deficiência, seja humilde, nós precisamos de ajuda, aceite, ensine, queira ensinar. E eu acho que é isso, é estar aberto. E enquanto a igreja, assim, fala muito ao meu coração quando eu vejo pessoas procurando ter um relacionamento intencional com minha filha. Isso, para mim, assim, quebra o meu coração. E eu acho que é por aí que a gente deve ir. Isso é muito legal e, de repente, me gerou uma dúvida, que é... Muitas vezes eu percebo pessoas que elas parecem se importar, mas elas têm algumas dificuldades com termos técnicos, acadêmicos, que mudam hora ou outra, que estão ali em transformação. E me parece que, às vezes, elas têm medo de perguntar porque pode soar ofensivo, porque talvez utilizem um termo inadequado. E aí, para vocês dois, Marília e Lucas, ofende vocês alguém que está se importando utilizar um termo inadequado? Então, vamos lá. Essa é uma questão bem polêmica, né, a respeito da linguagem. E eu vou tentar aqui ter uma abordagem, ao meu ver, equilibrada no assunto. Por um lado, irmãos, linguagem é uma coisa, assim, importantíssima. Quem mexe com filosofia sabe que quem domina a linguagem domina o mundo, tá? Então, o processo comunicativo, ele é relevante demais para cada ato de fala que nós temos, para tudo que nós comunicamos um ao outro. Isso é fato. Agora, nós precisamos nos comunicar de uma forma inteligível, que as pessoas compreendam, que mantenham o diálogo aberto,
que tudo seja resolvido no comunicador e naquele que está recebendo a comunicação. O que acontece hoje, especialmente, é que quando a gente fala de deficiência, por exemplo, as pessoas estão associando muitas dessas coisas à identidade do ser humano. Então, existe muita política identitária, existe muita gente querendo associar um termo ao que você é. Então, se você chama alguém de deficiente, por exemplo, já liga o alerta. Poxa, isso não é o que eu sou. Eu tenho uma deficiência, mas eu não sou deficiente. Eu acho que do ponto de vista, pessoal, eu acho que a linguagem assim, é muito importante, mas esse é um problema que eu não preciso me preocupar em primeiro lugar, sabe? Eu tenho que me preocupar em comunicar com a pessoa, em saber conversar e principalmente em ser um agente de educação. Se for o caso, dizer, olha, não precisa chamar assim, ou não tem problema chamar assim, acho que é uma questão pessoal. É muito perigoso a gente andar nesse terreno dessas políticas que são feitas para que a gente não seja associado com o grupo A, com o grupo B, ou o grupo do mimimi, ou o grupo que também não tem problema falar sobre isso. A gente tem que ter a oportunidade de educar, tem que ter sabedoria e pesar essas duas coisas. Fala. Não, é como o Lucas disse, não é a coisa mais importante, mas é importante, porque é importante para eles, ou pode ser muito negativo para eles ouvir uma certa palavra. Então, eu já andei nos dois lados. Eu já fui aquela que fiquei muito irritada e quis ficar brava com a pessoa e não sei o quê, ser capacitista e aquela coisa toda. Eu acho que não é por aí. Uma frase que Lucas sempre me fala: a gente não está aqui para revolucionar, a gente está aqui para reformar, para ensinar. E aí, a partir disso, eu tomei uma outra atitude, né? Por mais que talvez dentro me doa, aquela pessoa não sabe. Eu mesma já usei algumas palavras. Então, muitas vezes, não é maldade, é porque a pessoa não sabe. Então, você não precisa ficar tão chateada, dizer, olha, eu entendo, eu também já usei essa palavra, mas tem uma palavra melhor, não chama de aleijado, chama de pessoa com deficiência motora, não chama de mongoloide. Essa palavra não é mais usada hoje em dia, entendeu? Então, aproveita, como o Lucas falou antes na palestra, aproveite para ensinar. Eu acho que é por aí. A gente até do ponto de vista histórico tem presenciado assim muita evolução nesse sentido. Antigamente cristãos chamavam pessoas com deficiência de monstros. Pouca gente sabe disso. Na época da Reforma, esse era um linguajar comum entre as várias igrejas que existiam na Europa. Então você vê como o termo foi mudando, deficiente, pessoa com deficiência, portador e tal. É importante, mas eu acho que nós chegamos num nível de brigar com a questão de identidade, que é com isso que a gente tem que concentrar nossos principais esforços hoje. Tratando a pessoa com dignidade, compreendendo quem ela é pelo que de fato ela é a imagem de Deus, e assim podendo conversar sobre o assunto sem muita dificuldade também. Porque se a linguagem é um impeditivo para eu me comunicar, a linguagem, quando eu falo, estou me referindo a como você identifica essa pessoa. Eu nunca vou conseguir educá-la, eu nunca vou conseguir ter acesso e condições para ajudá-la nesse sentido. Muito bom, muito bom. Sara, você comentou que, e aí me corrija se eu estiver errado, que você não lida diretamente com pessoas com deficiência, portadores de deficiência, mas que isso é um tema importante para você. E você comentou que foi um pouco por conta do seu trabalho, mas eu queria que você comentasse um pouco mais agora, falasse um pouco mais para a gente entender. E se você, enquanto crente, e que não lida diretamente com essas pessoas, se você acha importante esse tipo de exemplo para toda a comunidade? Acho não, brincadeira. Acha não? Ah, difícil. Por favor, você pode se retirar. Complementando um pouquinho o que eles estavam falando, a gente, nesse mundo tão polarizado que a gente vive hoje, quando a gente fala a palavra inclusão, a gente já remete à pauta esquerdista, enfim, um montão de coisa. Mas como Lucas, e foi muito importante a gente primeiro ter uma perspectiva teológica disso, eu não consigo
pensar sobre esse tema só de um aspecto sociológico, né? Porque senão a gente vai assim, por quem é o culpado, quem a gente vai tirar pedra, vai construir muito uma perspectiva de ressentimento sobre as pessoas. Então, quando alguém me fere, quando alguém usa uma palavra errada, eu fico com muito ressentimento em relação a isso. Então, problema primeiramente teológico de como é que a gente olha para outras pessoas, né? A nossa tendência como seres humanos, a gente tem um senso de urgência naquilo que cruza a nossa vida. Então, enquanto isso não é um problema necessariamente nosso, a gente é mais alheio a esses problemas. E mesmo quando a gente tem alguém na nossa família, alguém próximo nosso com uma deficiência específica, a gente pode ter mais conhecimento sobre aquele tipo de deficiência especificamente, mas ser completamente alheio a outros tipos de deficiência e necessidades também, né? Então, até comentando um pouquinho a fala de vocês, a gente como igreja é uma compreensão de graça mútua, né? De que a gente aprende com o outro, mas também entende que eu preciso mudar as minhas palavras, mas também preciso aprender, mas o outro também, um pai que tem um filho com deficiência, são vários estágios diferentes. Então, um pai às vezes está num estágio de ainda aceitação, o outro já está lidando com isso há muito tempo. Então, não tem uma forma homogênea de lidar com isso, né? Eu lembro a primeira vez que eu vi uma criança com uma deficiência, eu tinha uns 10 anos de idade, 12, 11, estava na igreja, e era uma criança com uma deformidade muito grande no rosto, né? Ela tinha, não sei o que era, porque ela fazia 10 anos, eu tinha uns 10 anos, mas ela tinha, eu acho que algum tumor, que um terço do rosto era visível e o outro ele vinha até aqui, mais ou menos embaixo, né? E eu acho que com 10 anos foi a primeira vez que eu comecei a pensar assim, por que algumas pessoas são assim? E eu acho que esse tipo de pensamento ficou reverberando na minha cabeça por muito tempo, ainda que 10 anos eu não tivesse uma compreensão complexa sobre isso. E aí, quando a gente vai aprendendo sobre a ideia de imago Dei, de que aquilo ali é a imagem de Deus, era um pensamento teológico que eu pensava, como é que essas pessoas também são a imagem de Deus? Como é que eu olho para essas pessoas e vejo o reflexo da imagem de Deus, da beleza de Deus em diferentes tipos de pessoas, né? E eu acho que, como fotógrafa e como jornalista hoje, a grande dificuldade, grande questão que eu aprendi ao longo dos anos e que é uma perspectiva teológica, é como é que a gente vê, desculpa a palavra, a desgraça do mundo, né? A gente olha algumas pessoas, a gente olha algumas questões e pensa, Deus é soberano sobre isso aqui. Como é que eu olho para uma pessoa que tem uma deformidade enorme no seu corpo, algum tipo de deficiência, e eu olho para ela diretamente nos olhos, porque a nossa tendência às vezes é evitar. E eu lembro que essa criança, quando ela tinha 10 anos, tinha 2 tipos de olhares para ela. A que olhava com pena e desprezo, assim, meu Deus, um monstro, e as pessoas que evitavam o rosto, né? Evitavam olhar para ela. E isso sempre me fez pensar, qual é a forma correta de olhar para as pessoas ao meu redor? Qual é a forma correta de olhar para aquelas pessoas que são mais marcadas, como o Lucas falou, pelo resultado da queda e do pecado no mundo, né? E nosso olhar como fotógrafo, ele nos desafia a olhar para as pessoas no olho e olhar para elas como é que elas são. E isso é o meu grande desafio, né? Eu lembro que há alguns meses atrás eu fui fazer a história de uma criança que tinha ictiose, que é uma doença que ela descama o corpo inteiro, né? E aí eu falando com a minha mãe falou, eu não tenho nem coragem, eu não nem consegui olhar para essa criança. Eu falei, mas é isso que ela está acostumada a ver todos os dias, que as pessoas não querem tocar, que as pessoas não querem olhar no olho delas, né? Que as pessoas evitam, que as pessoas não tocam no mesmo copo que ela porque tem nojo. E aí, a primeira coisa que eu fiz, como a Marília falou, eu falei, eu vou pesquisar que doença é essa, porque eu também não posso querer bancar a salvadora da pátria já ir tocando na criança sem saber se aquilo ali pode gerar alguma infecção nela, se ela sente alguma dor. E aí também fui tentar ver fotos de pessoas que tinham aquela deficiência. Porque eu preciso treinar meu olho para que quando eu encontre ela de verdade, eu não fique assustada. Ainda que isso... Ai, desculpa. Ainda que isso doa muito de ver, eu não quero que ela encontre no meu olhar nenhum tipo de medo com ela, entendeu? Porque esse é o olhar que elas estão acostumadas. E a gente sabe que o nosso olhar, ele diz 1 milhão de coisas. As crianças mais pequenininhas, elas percebem o nosso olhar de escolha, se é uma criança mais bonita, se é uma criança menos bonita nos nossos padrões. Elas olham
a gente percebe quando a pessoa está com a face no dente e a gente desvia o olhar assim, enquanto ela está falando, a gente consegue perceber esse tipo de olhar também. E as crianças crescem com esse tipo de perspectiva, né? E aí, a grande questão é como é que a gente olha uns para os outros, como é que a gente encara a feiura do pecado impressa nos seres humanos, e eu ainda consigo ver Deus ali, né? A imagem de Deus impressa naquela pessoa, independente de que marcas ela carrega. E a partir dessa perspectiva de a gente olhar um para os outros, é que a gente vai tentar pensar na perspectiva de que essas pessoas elas não precisam ser aceitas na igreja ou incluídas, elas precisam ser desejadas no nosso meio, porque elas também são alvo da graça de Deus, de que elas precisam ser celebradas a presença dessas pessoas aqui, elas não precisam ser vistas como carga. Então, mesmo que a gente precise mudar a ordem de uma sala de aula, isso não é visto como carga na vida de um pai, não é como se ele estivesse atrapalhando a ordem do culto, nada disso. A gente celebra a vida dessas pessoas, né? E eu acho que isso tudo começa quando a gente consegue enxergar o nosso olhar para ver uns aos outros mesmo, né? Desculpa se eu me estendi muito. Não, perfeito. E eu queria pensar agora um pouco no sentido da nossa formação enquanto igreja, que vem de uma parte mais educacional, que vem mais da liderança, não é? Essa formação pedagógica da igreja, o ensino das escrituras. Lucas, qual que é o papel da liderança da igreja no ensino e nesse acolhimento e na inclusão de fato? Existe alguma responsabilidade da liderança da igreja ou é algo que só profissionais e pessoas que lidam com a deficiência que deveriam pensar? Então, a Bíblia coloca como responsabilidade do pastor expor todo o desígnio de Deus, tá? Então, ele tem que falar sobre tudo que consta na Escritura. A gente fala muito de pregação expositiva na nossa igreja, como é bom pregar sequencialmente, texto a texto, verso a verso. É ótimo, mas isso significa que nenhum assunto pode ser pulado. Quando o assunto surge ali sobre divórcio, tem que falar sobre isso. Quando surge sobre, a homossexualidade, teve recentemente aqui na igreja, a gente vai falar sobre isso. Quando surge sobre deficiência, a gente tem que falar sobre isso. Por outro lado, o pastor não é um especialista em tudo. Ele não conhece tudo. Ele precisa ser humilde o suficiente para contar com a ajuda da igreja, para ler material diferente, para ser compreendido pelos irmãos, caso, até eventualmente chegue a se equivocar. Mas, para mim, não há dúvida que a melhor forma de você implantar uma cultura na igreja é de cima para baixo, é do púlpito para o resto da igreja. É claro que qualquer ministério de misericórdia pode começar de forma orgânica, irmãos se organizando, um grupo senta e começa a planejar visitas, programas específicos. Isso pode acontecer. E queira Deus que isso aconteça de forma natural em nossa igreja sempre. Mas, do ponto de vista de ensino, e essa é a pergunta, há uma responsabilidade do líder. Não diria nem só do pastor, mas do líder de saber como lidar com esses assuntos e tratar de forma mais docente, equilibrada, cuidadosa, com instruções para a igreja. Muito bom, muito bom. E agora uma pergunta aos três, de forma um pouco mais prática. Que mudanças, pequenas ou grandes, a gente poderia ter na nossa própria comunidade, pensando nesse acolhimento, nessa inclusão na nossa igreja? O que é que vocês pensam? O que é que vocês olham? Vou começar, depois você... Eu acho que, inclusive... Depois eu concordo. Depois vocês complementam, né? Eu acho que um dos primeiros passos é isso que a gente está fazendo, que é falar sobre o tema, conhecer as famílias, quem são, porque a gente vive numa comunidade tão grande que a gente não sabe nem quem são as famílias, né? E eu vou falar de uma dificuldade particular minha, né, que preciso tratar, que eu tenho muito medo de incomodar as pessoas, né? E talvez seja uma característica que a gente tem também, de parecer que eu tô gerando mais um problema para ela, enfim. Então, a gente precisa conversar mais sobre isso, pensar, talvez, um grupo, né, de conhecer as famílias, saber quem são, se colocar nesse lugar de vulnerabilidade ou de exposição que eu preciso me colocar, nós precisamos nos colocar, de quais são as necessidades que a gente já tem.
A gente não precisa pensar, às vezes, necessidades que a gente não tem ainda na igreja, né? Mas quais são as necessidades que a gente já tem aqui, o que a gente pode fazer em relação a elas, conversar sobre o tema, não pensar apenas num grupo específico que vai se formar de 20 pessoas e esse grupo de 20 pessoas que vai pensar sobre o tema, mas como é que a gente integra a igreja de forma geral, né? Porque quando a gente pensa isso de uma forma da igreja como um todo, a gente vai entender que a gente vai ter que se incomodar, não as pessoas envolvidas, as famílias, mas a gente tem que se colocar num lugar de desconforto, né? Eu estava conversando até com o pastor Lucas antes dessa reunião, se a gente pensa um dia a gente colocar um intérprete de Libras aqui na igreja, isso muda a forma como ele prega também, como é que ele escreve o texto, que tipo de palavras ele vai ter que usar ou vai ter que evitar, porque o intérprete precisa de mais tempo para interpretar isso aqui, então muda toda a nossa cosmovisão no sentido de igreja mesmo, de se deixar ser perturbado pelas mudanças que uma igreja mais inclusiva precisa ter, sem ter que fazer com que as pessoas se sintam uma carga ou se sintam atrapalhando o culto, mas falar sobre isso e que isso seja parte de toda a igreja também. Não sei se... Eu gosto muito quando você fala sobre entender a necessidade do outro, conhecer o outro, é o que Marília trouxe também no início, porque é muito comum que a gente ponha as deficiências, as neurodivergências no mesmo balaio, no mesmo pacote, e a gente pensa em inclusão de todos da mesma forma. E não é assim que funciona. Às vezes o que vai funcionar para uma pessoa, na outra vai machucar. Então, me parece muito importante conhecer individualmente cada caso da nossa própria igreja, cada família, cada pessoa, cada deficiência, cada dificuldade, para que a gente possa tratar de forma individual. Porque é muito fácil a gente pensar em rampas de acesso, em intérprete de Libras, e são coisas maravilhosas, mas talvez não seja essa a necessidade que a gente tem no momento. Pode ser, eu estou só conjecturando aqui. Então, me parece que conhecer, caminhar e estar junto, como você citou, Jenny, me parece mais importante para, a partir daí, a gente começar a pensar quais mudanças a gente pode fazer. Eu penso que essa pergunta é a mais importante a ser feita e é para os irmãos responderem junto. A gente precisa construir isso juntos, tá? Sugestões, planejamentos, como eu falei na palestra, a gente precisa trabalhar junto, identificando quais são as necessidades e trabalhando de verdade com ações concretas, tá? A gente fala muito, quando se fala em inclusão, de acessibilidade, né, de estrutura, e tem que falar mesmo, são coisas muito importantes, mas é o mínimo, é o começo de tudo. Se a gente não se relaciona, se a gente não tem um ambiente propício, receptivo para as pessoas que estão lá de fora, não vai dar. Se a gente não tem, sei lá, condições de um cadeirante entrar na igreja, se não tem minimamente uma receptividade para uma pessoa que não conhece ninguém, chega aqui na igreja, isso vale para qualquer coisa. A pessoa não vai se sentir bem recebida, a pessoa não vai vir. Então, a gente precisa fazer uma reforma do coração, primeiro, trazendo essas ideias aí para um ambiente ficar propício, e então trabalhar para a glória de Deus, acolhendo as pessoas. Marília, quer fazer algum complemento? Não, eu acho que eu concordo com tudo que eles falaram. Graças a Deus, assim, acho que a nossa igreja está com o olho mais aberto com isso também. E de uma perspectiva de mãe, que às vezes vê necessidades, né, assim, e não tem, eu acho que a gente pode caminhar por dois caminhos. Você pode se revoltar e dizer, eu não vou mais nessa igreja, porque não sei o quê, não tem rampa, tenho que subir a escada, e não sei o quê. Mas, por outro lado, a gente pode adotar uma atitude de ter paciência e, no caso, por exemplo, da nossa igreja, ver que medidas estão sendo tomadas e que nem sempre vai ser possível ter uma rampa no momento que você quer, ter uma plataforma elevatória, como seria o sonho. E se não tiver? E se não tiver como? Porque nem tudo é possível de hoje para amanhã. Ter paciência. Não deixa de trazer teu filho para a igreja porque não tem uma rampa, porque não tem uma escada.
porque, sei lá, qualquer coisa que vocês possam pensar. É mais importante que ele esteja aqui, nesse ambiente de igreja, com a comunidade de fé, do que a rampa, do que a escada. Eu canso, às vezes, de subir com a Alice. Graças a Deus, valeu, Felipe. Desceu a salinha. Mas se tivesse que ficar lá em cima por uma razão ou outra, eu levaria. Porque é mais importante que ela vá do que ela fique em casa e não ouvir a palavra de Deus. Então, eu acho assim, nós como pais, nós passamos, é verdade, né? É muita coisa, são muitas lutas e tudo mais. Mas, assim, vamos ter paciência, vamos conversar, vamos deixar as pessoas conhecer as necessidades e saber, porque foi o que eu ouvi, que daqui para lá tem-se a intenção de adaptar, de acessar, né, de tornar acessível. Mas tem que ter paciência, porque tudo, né, é tijolinho após tijolinho. Então, assim, isso eu queria deixar esse recado. Às vezes, o ambiente não vai estar perfeitamente acessível, mas faça o que você pode. Você pode levar, você pode pedir ajuda, é desse jeito. Muito bom. Chegou uma pergunta interessante aqui, e aí eu não vou destinar a nenhum dos três, mas quem tiver à vontade para responder. Como a igreja, como um todo, como é que a gente pode lidar com crises de pessoas neurodivergentes? Com choro, agressões heterolesivas ou autolesivas, que de repente podem atrapalhar o nosso culto. Porque você falou, Marília, sobre pessoas que às vezes evitam de estar no culto porque o filho pode entrar em crise, algo nesse sentido, e aí como é que a igreja olha? A criança dá um grito lá atrás e todo mundo já, meu Deus, o que é que está acontecendo? Que pai desnaturado, que criança mal educada. Como é que a gente lida com isso de forma mais prática? Como é que a gente pode começar a pensar essa questão? Eu vou dar minha opinião, mas depois eu queria ouvir a tua. A minha? Qualquer coisa eu chamo Thaís ali, tá tudo certo. Gente, essa é uma questão muito delicada, tá? Mas, novamente, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer as pessoas. Nós precisamos conhecer as necessidades das pessoas. Se eu conheço fulano, se eu conheço cicrano, sei do seu comportamento, sei de algum momento de desregulação, eu estou muito mais preparado para agir com misericórdia, para ensinar, para ter até soluções, talvez não me venha na cabeça agora, tão fácil, para que naquele momento eu consiga sanar essa situação, tá? Evidentemente, existem coisas no culto, no ofício pastoral, naquilo que a gente vivencia com a igreja, existem coisas que são mais difíceis de serem mudadas, e a gente precisa ter cuidado com isso, sim, mas do ponto de vista de conhecer fulano, cicrano, eu conheço a necessidade dele, eu sei como minimamente eu consigo deixá-lo à vontade, recebê-lo, compreender o momento, e eu trago uma rede de apoio para pais, para filhos, para todo mundo, para que a situação fique pelo menos controlada. Como a gente faz isso? Novamente, é uma questão de construção, de sugestões. Existem muitas ideias, eu tenho algumas ideias quanto ao assunto também, mas eu prefiro que nós cheguemos a uma conclusão através de pensamento conjunto, de entendimento conjunto, para que a igreja possa trabalhar nesse sentido também. Vocês querem fazer algum complemento? Eu concordo 100% contigo. O que eu poderia complementar é que talvez, de novo, passa por conhecer. Conhecer o que de repente causou aquela crise. Qual foi o antecedente? O que é que veio antes para que aquilo possa ter ocorrido? Foi algum tipo de sensibilidade auditiva? Foi algo que na rotina que mudou? O que aconteceu? E isso é interessante pensar porque em alguns momentos talvez nem os pais saibam. E talvez nós, enquanto profissionais, e temos outros profissionais aqui, a gente possa chegar e auxiliar esses pais, tentar entender, tentar conhecer e
E aí sugerir para que algumas medidas práticas possam ser tomadas. Por exemplo, eu já pedi a autorização dele. Levi, ele é um jovem com TEA, com autismo. E aí, nas nossas EBDs, em alguns momentos, ele está com um cubo mágico. E aí ele começa a catucar o cubo, ele começa a mexer, e vai e vem, vai e vem, vai e vem. E em um momento eu perguntei, Levi, por quê? Porque isso, entendam, isso poderia atrapalhar outras pessoas, porque faz barulho. Só que o que ele falou foi, esse é o mecanismo que eu tenho para conseguir estar aqui com outras pessoas e conseguir me concentrar naquilo que está sendo falado na aula. Então, tipo, se eu não conheço o Levi, se eu não pergunto para Levi por que é que ele está fazendo isso, eu posso simplesmente reprimir ele, eu posso exortar e falar, Levi, tu está atrapalhando a aula, ou alguma coisa assim. Mas a gente chega e pergunta, porque um motivo tem. E Levi, como já é um jovem, já tem algum conhecimento sobre ele mesmo também, ele já tinha esse mecanismo para que ele conseguisse lidar com essa situação. Mas nem todos têm, nem todos conseguem. Existem suportes diferentes, existem deficiências diferentes. E aí, de novo, passa pelo que a gente está falando. É conhecer. Conhecer, conhecer, conhecer. E não é simplesmente conhecer de tipo, chegou aqui na igreja e eu pergunto como é que tá, como é que foi a semana, o que é que tá difícil. É abrir mão de tempo, é abrir mão de recurso financeiro, é abrir mão de uma tarde, abrir mão de lazer para estar com aquela pessoa, para estar com aquela família, para que medidas possam ser tomadas. E Alex? É interessante a gente pensar isso, porque a gente tende a ter mais compaixão de criança. Eu não sei se você consegue entender o que eu quero dizer. Quando ela está uma criança, a gente tende a ter mais paciência, mais compaixão, mais graça. Mas toda criança, assim se espera, elas crescem. E às medidas que elas crescem, a gente costuma ser menos paciente com adultos que têm TEA, por exemplo. A gente não tem tanta paciência com eles, né? Então, acho que tem tudo muito a ver com a gente olhar com esse olhar de graça, de que mesmo que uma criança grite do meu lado, não é sobre mim, sabe? É sobre ela estar presente, é sobre o pai estar presente ali também, é sobre um culto que é para todo mundo, não é meu, não é minha paz interior, sabe? E isso começar a se estender como um exercício mesmo a todas as pessoas, mesmo que seja um adulto que tenha comportamentos que talvez eu não goste, mas que não é sobre mim, no final das contas. Nem o culto, nem no momento de culto específico aqui dentro, nem no mundo lá fora, porque a gente também é igreja no mundo lá fora, né? Então, a gente não adianta nada a gente ter um comportamento todo bonito dentro da igreja se, quando a gente chega lá fora, a gente não consegue respeitar uma vaga, se a gente não tem paciência com os pais, se a gente olha com cara feia para outras pessoas que talvez não sejam nossos irmãos na fé, ou talvez sejam, porque a gente não sabe, e a gente não conseguir estender esse tipo de graça também em todos os outros lugares, né? Muito bom. Eu só queria complementar algumas coisas. Partindo da tua pergunta, sinceramente, eu não sei se hoje nós estamos preparados. Mais para não do que para sim, talvez. E aí tem duas coisas. Primeiro, esse aqui é um pontapé inicial, é para isso que a gente está aqui. Esse formulário é muito importante, porque eu acho que nós precisamos construir junto, e isso mais cedo do que mais tarde. Nós precisamos de profissionais, né, que nos ajudem, que ajudem a igreja nesses momentos. Então, eu acho que isso é importante, a igreja, essa parte profissional, de um olhar profissional, é importante, de treinar a igreja. Eu não sei, para ser sincero, porque às vezes já tive situação que eu vi uma crise que eu quis ajudar, mas talvez tenha atrapalhado do que tenha ajudado. Entendeu? Então, eu acho que são algumas coisas. É o conhecer, nós, como igreja, conhecer essas famílias. Segundo, eu acho que é a parte profissional. Nós poderíamos ter um treinamento, quem gostaria, eu acho que isso é importante. E, em terceiro lugar, é a parte da família. Se você não fala, as outras pessoas não têm como saber.
Então, eu acho que isso é importante. Se você é pai, mãe de um filho que tem crise, que tem dificuldades, que está ali na salinha, se você não comunicar ao departamento infantil, às professoras, às pessoas que convivem com o seu filho, pode ser que dê muito errado, porque as tias não vão saber como lidar. Então, não tenha medo, não tenha vergonha. Hoje nós aprendemos que a nossa dignidade não está em uma habilidade, está assim, é que nós carregamos em nós a imagem de Deus. Então, chega e fala, olha, o meu filho tem dificuldade com isso. Ele não consegue ir no banheiro sozinho. Não tenha vergonha de falar, fale. E aí a ajuda vem, e aí a gente constrói essa acessibilidade, essa inclusão de maneira prática. Mas eu acho que é algo que ainda é construído e pode ser que leve tempo. Perfeito, perfeito. Eu queria ler um relato que chegou aqui e calhou que é exatamente nesse tema. É o seguinte, um casal chegou aqui na nossa igreja e o filho fez um barulho, gritou. Um diácono pediu para a mãe se retirar porque a criança estava atrapalhando o andamento do culto. A mãe foi embora, chorou, mas decidiu no coração dela insistir em vir e continuar vindo, porque tinha necessidade do culto e considerava que essa aqui era uma igreja saudável. Hoje a família foi recebida como membro da nossa igreja. Então, a sugestão da pessoa que trouxe esse relato é exatamente essa sua, Marília. Treinamento de presbíteros, de diáconos e de quem quiser se envolver. Profissionais para treinarem e igreja para ser treinada. Eu acho que caminha por aí. Lucas, chegou uma outra pergunta interessante. Sara falou algo que é muito, muito verdadeiro, que a gente tem a tendência de muitas vezes olhar para pessoas com deficiência, e seja lá ela qual for a deficiência, como talvez uma coitadinha, ou a série B das pessoas no mundo. Mas como é que pais podem lidar com a educação e a disciplina? E agora falando de crianças e adolescentes, tem que ser mais cauteloso, a disciplina também é para elas, existe um limiar entre disciplina e educação. Como é que tu acha enquanto pastor? Tá, vamos lá. Existe essa visão da extrema compaixão, da extrema misericórdia, a ponto de você enxergar como um coitado, uma pessoa que está ali, enfim. Eu acho que compaixão e misericórdia tem sempre que existir, irmãos. Existe uma ala que tem uma cosmovisão até diferente, que eu não coloquei na palestra, que defende que deficiência é algo normal no mundo normal. Não há nada errado no mundo, não há nada errado com as chamadas deficiências, o que é algo assim, bem equivocado, tá? Porque você não nega fragilidade, você não diz que deficiência é uma bênção, tá? Você não pede a Deus que tenha essa característica, como essa turma defende. Então, nós temos que ter o olhar de misericórdia, temos que ter o olhar de compaixão, sempre, inclusive dentro da família, mas também com o ensino adaptado dentro de casa. Isso passa pelo conhecer a pessoa e pressupor teologicamente que ela, seja lá o que enfrente, ela é pecadora. Então, como é que eu consigo diferenciar esse comportamento aqui da deficiência em si ou de um procedimento pecaminoso do coração dela? Eu tenho que conhecer, eu tenho que vivenciar, eu tenho que ter tempo com ela, eu preciso descobrir quem é minha filha, quem é meu filho, as disposições do coração dele, e com o tempo eu vou fazendo isso aí. Tarefa fácil não é. Isso aí, relatos e mais relatos eu recebo de pais arrependidos, que disciplinaram muito seus filhos, que tinham isso, que tinham aquilo, não conseguiam vencer tal dificuldade. Chega a doer o coração. Mas isso passa por conhecer a situação da pessoa. E tenha certeza, o pai que conhece seu filho, por mais que tenha situações específicas, ele sabe identificar quando ele está pecando também. E precisa de correção até para controle, para cuidado e tudo mais. Muito bom, muito bom. Sara, eu acho que tu queria complementar alguma coisa? Não, é isso? Tudo certo.
mais interessado para você agora, Marília, mas se quiser complementar também. Como é que pais podem lidar com uma fase de negação? Uma negação de um laudo, uma negação de repente descobrir que o seu filho tem alguma deficiência. Que tipo de conselhos você pode dar? Que tem a negação do filho. A negação do pai. Como que ele pode lidar, ele com ele mesmo? E isso vai desaguar na relação dele com o filho também, não é? Rapaz, eu acho que, estando aqui, ouvindo o que a gente ouviu hoje, eu acho que isso acontece. Eu acho que pais passam por... eu já ouvi dizer, já li, que é como se fosse um processo de luto. E, de fato, né? Não, é como o Lucas disse, a gente não ora para que o nosso filho nasça com uma deficiência. Por outro lado, o que eu vou falar a partir de mim, o que eu diria para esse pai, o que me segurou desde o dia que eu recebi o diagnóstico, quando a Alice ainda estava na minha barriga, é que Deus é perfeito, justo e bom em tudo que Ele faz. No meu caso, para mim, isso bastou. Isso bastou e isso me segurou. E ainda me segura, dia após dia, diante das dificuldades. Quando você sabe que Deus é bom, que você crê nisso de verdade, você meio que abafa as suas emoções, os seus sentimentos, no sentido de colocar eles na obediência ou na submissão da verdade da palavra. É isso que eu faço. Eu não nego a deficiência da minha filha, eu não nego que isso é difícil, eu não nego que ela vai passar por coisas difíceis, mas eu trago para mim a verdade da palavra de Deus, que Deus é bom, justo e perfeito em tudo que Ele faz. Alice não pode caminhar, talvez sem a ajuda de um andador. E, graça de Deus, ela tem um andador. A Alice talvez não vai dançar balé. E isso é o que ela precisa? Não. O que a Alice mais precisa é de Jesus Cristo. Então, assim, isso é a minha vivência. É isso que eu diria para um pai. É colocar Deus na jogada. É o caráter de Deus que segura nesses momentos. Você tem que pregar para o seu próprio coração isso dia após dia. Sara, Lucas, vocês querem complementar? Eu acho que essa é uma questão também muito importante, porque às vezes essa fase de negação, de não aceitação demora muito, prolonga muito o luto da família, e quando ela menos percebe, isso chega no filho, e o filho passa a se sentir não aceito, como se não fosse bom o suficiente, como se não fosse bom para os seus pais. Então isso é muito perigoso. Nós temos que crer no que a palavra de Deus nos ensina. Deus não erra. Deus não erra. É claro que nós temos sonhos, nós idealizamos uma família desse jeito, um emprego assim, tudo perfeitinho. Mas a vida está quebrada, irmãos. O mundo está quebrado. Todas as áreas da nossa vida vão testemunhar disso. Então, quanto mais nós nos lembrarmos dos ensinos das Escrituras e ficar sempre martelando isso na nossa mente, melhor. Deus vai amolecendo nosso coração. Até chegar o momento que você, como crente que vai agradecer a Deus por Ele ter colocado seu filho na sua vida. Porque se fosse talvez na família de um não crente, de alguém que não está nem aí, que não tem os fundamentos corretos da palavra, poderia vir a ser uma pessoa esquecida, uma pessoa deixada de lado, sem cuidado. O crente não. O crente todo dia acorda, se pergunta: Senhor, eu posso cuidar da minha filha hoje? A resposta nunca vai ser não. Eu posso amar meu filho hoje? A resposta nunca vai ser não. Então, quanto mais a gente se cercar da palavra, do ensino correto, da boa teologia da Escritura, e passa isso para o filho: eu aceito você, eu amo você do jeito que você é, melhor. Isso vai fazer bem para todo mundo. Pode sim. Eu acho que outra coisa importante é algo que a gente faz, ensinar as crianças desde muito cedo que eles têm uma deficiência, não ter medo de falar sobre isso, cuidar como se fala,
para que ela não ouça de outras pessoas de outro jeito. Então, é importante os pais. Isso Lucas falava para mim. Você precisa, logo quando ela era muito pequenininha ainda, você precisa ter essa aceitação. Você precisa no seu coração estar satisfeito e contente em Deus, porque você vai ter que ensinar a sua filha. E foi aí que a gente, né, obviamente que foi estudando e tudo mais, e vai ensinando ela. A gente fala, hoje ela mesma fala que eu tenho mielomeningocele, e ela vai crescendo com isso. A gente mostra, olha, você vê que outra criança anda, você usa o seu andador, e eu acho que é importante ensinar sobre essas diferenças. Outra coisa, eu acho que a gente fala muito, e o objetivo aqui é falar sobre deficiência. Mas, meus irmãos, a gente tem esses problemas em todas as áreas da nossa vida e isso não é diferente. Mas nós, muitas vezes, nós pais, nós idolatramos nossos filhos, nós idealizamos muito e Deus quer tratar isso também. Então, eu passei por isso, com as verdades, com os choques das coisas que ela não pode fazer. Mas quando a gente coloca isso diante de Jesus, de quem Ele é o que ela não pode fazer? Entendeu? Então, nós precisamos, às vezes, tratar a idolatria do nosso coração e cuidar para não passar isso para eles. Vou só, bem rapidinho, eu lembro quando a Alice era bebê, eu tinha que fazer massagem nas pernas dela. E sempre que eu fazia massagem, eu fazia uma oração. Senhor, eu peço que a Alice venha caminhar. Eu peço que a Alice venha a poder andar sem andar independentemente. E calma, gente. Agora, cuidado que eu vou dizer. Eu senti, não senti Deus falar, não. Mas assim, veio algo na minha mente, né? E eu fiquei pensando, mas a coisa mais importante para ela não é que ela venha andar. O mais importante para a Alice e para qualquer pessoa aqui é que ela tenha um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Então, eu ainda oro, mas isso é a minha principal oração hoje, porque isso é o mais importante para ela e para todos nós aqui, que o nosso coração seja totalmente satisfeito no Senhor Jesus, porque todos nós, como o Lucas disse, temos deficiências. Todos nós temos coisas que nós não vamos conseguir fazer. Mas quando a gente coloca Jesus, Ele preenche tudo. E é isso que eu tento ensinar para ela também. Acho que numa perspectiva, não sei se eu falar alguma coisa equivocada, você me corrija, né? Mas, às vezes, primeiro entender que cada fase de negação ela é diferente para cada pessoa, né? E, às vezes, a gente, no intuito de querer consolar as pessoas, a gente, às vezes, vem com um discurso, às vezes, ou muito condescendente, é porque é um anjinho, porque é uma bênção, você é uma guerreira, uma mulher forte, como se aquilo ali fosse uma escolha da pessoa, né? Não uma coisa que ela precisa encarar e no seu tempo também. A gente tem... Vou trazer uma polêmica das redes sociais. Tu ia trazer ela? Traz. Não faço ideia qual seja, mas traz. Não, é que a gente tem uma pessoa muito famosa que tem um filho autista, né? E que recentemente saiu várias entrevistas dele falando que se ele tivesse um encontro com Deus, ele ia pedir para que o filho dele fosse autista e tal, de que era uma grande bênção, que ele tinha pena de pessoas que não tivessem um filho autista, né? Isso reverberou na internet com muitos pais que sentiram isso porque vivem condições, às vezes, econômicas muito diferentes. Então, se você é uma pessoa rica, você tem acessos a doutores, enfim, tratamento muito diferente da maioria das pessoas que precisam lidar com isso, né? Então, sou um pouco insensível. E até teologicamente não é uma coisa que a gente deseja para ninguém, mas talvez seja uma forma de ele mesmo aceitar para lidar com aquela realidade que ele não tem como fugir, né? Então, se você não tem uma perspectiva teológica correta, você vai querer encontrar suas respostas de alguma forma. Ou isso foi uma bênção, ele é um anjo, ele tem uma missão específica na vida, ou foi culpa de alguma coisa, ou um karma que eu carrego na minha vida, enfim.
E a gente precisa ter esse tipo de misericórdia na hora de consolar também, né? Às vezes de chorar com os que choram. Eu lembro que uma vez, nem tem a ver com isso, mas eu sempre falava, não, Deus é soberano sobre tudo, Deus é soberano sobre tudo. E uma vez Bia veio chorando porque não tinha passado no mestrado, por exemplo. E a primeira resposta que eu não, Deus é soberano, chore não. E Ela só queria chorar. ela só queria chorar. Eu falei, eu sei que Deus é soberano, eu sei que Ele tem os seus planos, mas nesse momento a minha tristeza é real, né? E nessa parte de negação ou não, de aceitação, as dores, elas são reais. Os medos, eles são reais. Você vê pais, às vezes, com crianças que têm doenças degenerativas, que foi uma das histórias que eu fui fazer também, e passar 4, 3 dias com a família, eu comecei a pensar nos pensamentos que eles podiam ter. Que é uma pessoa que está com uma deficiência que vai piorar ao longo dos anos, com pais que vão envelhecer, então a força e a necessidade é desproporcional, inversamente desproporcional. Então você não tem uma preocupação simplesmente física, você tem uma preocupação de futuro, de econômica, de pensamento, de emocional, são várias coisas, e às vezes não tem muito o que dizer com essas pessoas, é chorar com elas, ao mesmo tempo que você traz o evangelho, mas chorar também faz parte desse processo. Muito bom mesmo. O que vocês falaram, que eu penso que talvez seja central, é a questão da maior necessidade ser o evangelho, né? Ser o evangelho. E penso que é importante para o que a gente vai começar a fazer aqui, que é pensar a inclusão aqui na igreja, para que não seja algo simplesmente social, mas pensar em como o evangelho pode atingir essas pessoas e essas famílias. Como é que o evangelho pode chegar nelas e da melhor forma, né? Eu acho que é essencial e é primordial para o que a gente vai estar começando a fazer. Eu queria trazer 2 relatos que chegaram aqui e eu penso que são importantes. Um pouco mais negativo e um outro positivo. Eu acho legal. O primeiro é o seguinte: determinada criança, ela tem muita rigidez com horários. E quando a família chega e os músicos ainda estão treinando aqui, ou o tempo para começar o culto ainda não está ali no telão, ela entra em crise, ela chora, grita e fica falando cronômetro, ou vai começar. E na maioria das vezes os pais vão embora, porque essa crise ela não para, e os pais eles têm a sensação de que vão incomodar. Então, pensando nesse relato, e alguma coisa prática os músicos podem não estar treinando, né, na hora que a criança chega, porque já está perto de começar o culto. Então acho que é algo muito prático que a gente pode fazer, que a gente pode se esforçar. Se a igreja já tem uma rotina pré-culto e a criança já está acostumada, eu acho que essa rotina pode se manter, e nesse caso ajudaria, não é? Eu acho que seria muito bom. E aí o outro relato é mais positivo, é o seguinte: um adulto com TEA, ele disse o seguinte: é um elogio a algo que ajuda ele aqui na nossa igreja. O volume do som aqui na igreja, para ele, é o ideal, para que ele consiga se concentrar sem entrar em crise. Porque ele passou a infância dele e a adolescência e a juventude em igreja com um som alto, e sempre foi muito difícil e muito dolorido ter que ir aos cultos por conta disso. Então, é legal, né, saber que a nossa igreja se preocupa com essa questão do som. E isso é algo que vem da liderança também, é pensado, não é, Lucas? É sempre importante pensar, irmãos, em como nós podemos tornar o culto acessível. Mas, claro, existem aspectos do culto envolvendo a adoração, isso desde o Antigo Testamento, que existem certas dificuldades de adaptação. Vou dar um exemplo para vocês. Levítico capítulo 21. Nós temos lá as estipulações necessárias, os pré-requisitos para que alguém seja sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha funções específicas que envolviam a necessidade de ter uma mobilidade maior do ponto de vista físico, para se locomover, para entrar no Santo dos Santos, para fazer seus serviços. Quem tinha alguma deficiência física, e o texto lista várias, não podia fazer parte
desse sacerdócio, do caso do sumo sacerdócio. Porém, essa pessoa, diz o texto, comeria do pão da oferta depois que o serviço fosse feito. Então, me parece haver um princípio de equilíbrio aqui no que precisa acontecer. A igreja precisa cantar. A palavra precisa ser pregada. Isso envolve som, isso envolve articulação, isso envolve improviso, às vezes sair da rotina. Ao mesmo tempo, a pessoa recebeu parte ali do fundamento do culto, no caso o pão da proposição. Então, a gente precisa entender que há como minimamente, eu não sei se adaptar é a melhor palavra aqui, obviamente a gente precisa discutir sobre isso, mas há condições de tornar acessível o ensino, a prática, o culto às pessoas. Como? Aí a gente tem que discutir. É uma sala sensorial, é uma sala sensorial, é um intérprete de Libras, é uma mudança na forma de escrever o sermão. Como é que funciona isso? Oi? É o volume. Nossa igreja tem realmente o volume dos instrumentos mais baixos. Eu diria que nem em primeiro lugar pensando nisso, embora isso tivesse que estar. Exatamente, a igreja precisa cantar, é o canto congregacional, né? Então, ao mesmo tempo que existe a necessidade dessas coisas continuarem, não serem, entre aspas, mudadas, tem que haver uma adaptabilidade nesse sentido aí, e a Bíblia parece ser bem equilibrada nesse sentido. Muito legal, muito legal. Gente, caminhando para o final, o que é que de fato vai acontecer a partir de hoje, a partir de agora? Você comentou um pouco, né, no início da tua palestra, mas o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? O pessoal vai responder o Forms, e aí? E depois? Tá, então, a ideia, gente, novamente, é ser... Eu acho que a gente foi extremamente simples na organização desse evento aqui, para que a gente colete dados, pegue as informações dos irmãos. Quem chegou atrasado aí, depois procura o pessoal da projeção para pegar um QR Code. Nós temos um formulário que foi feito para que os irmãos preencham informações de como pode ajudar, de como é que a gente pode servir junto, enfim, com suas informações profissionais, enfim, qualquer coisa lá você vai descobrir. Preenchendo esse formulário, nós agora vamos coletar os dados e vamos observá-los, pegando o contato de cada um de vocês para que a gente possa se reunir em tempo oportuno para discutir aquilo que a gente conversou aqui, para elaborar propostas, para sugerir algumas coisas, para planejar atividades, para operar algumas ações, mas a gente precisa fazer isso de forma orgânica. Não queremos fazer um departamento, um ministério apenas para a gente. É um grupo temporário, para pensar junto, tendo reuniões de tempos em tempos, montando um projeto para que esse projeto possa avançar, tá certo? A gente quer fazer isso com muito cuidado, escutando todo mundo, chegando a boas conclusões bíblicas, contando com a liderança da nossa igreja, mas a gente precisa fazer isso de forma ordeira, com calma, para não errar, para não ser precipitado e para também não deixar alguém importante de fora, tá? Então, o intuito é, depois daqui, vamos coletar dados para fazer uma reunião e a gente conta com os irmãos. Muito bom. Pessoal, considerações finais. Sara, e aí, o que é que você pode falar para a gente encerrar aqui? Eu ia usar uma figura pentecostal, sim. Eu agradeço a oportunidade. Eu adoro. Não é nem isso, mas que a ideia do grupo é que não fique restrito, como o Lucas falou, mas que possa incendiar a igreja. Era esse né, que isso faça parte da igreja, arrepiado. Não só de um grupo específico que está sempre pensando sobre isso, mas seja algo que a gente possa, que a igreja toda possa conseguir entender isso de forma orgânica como o Lucas falou. E muito obrigada. Marília, você pode falar mais coisas. Marília? Eu acho que vamos spread the word, espalhar. Vamos chamar mais pessoas para que estejam aqui, estejam com a gente, converse com pessoas que você acha que poderiam servir junto com a gente, que não estão aqui. Fale com os pais de pessoas com deficiência que você conhece para fazer parte. Tem pais, tem pessoas que às vezes ainda estão acanhados, que precisam às vezes de uma conversa mais pessoal. Então, se você conhece esses pais, converse com eles, incentive para estarem juntos.
E é isso. Eu acho que eu estou feliz com isso que está acontecendo aqui. Eu já queria que isso tivesse acontecido há muito tempo. Eita, Lucas. Eu disse, eita, Lucas. Mas estou feliz que a gente finalmente está aqui e oro para que nós sejamos, de fato, uma igreja acolhedora, preparada, de fato, para acolher bem. Amém. Isso. Eu também estou muito feliz. Eu acho que é um pontapé inicial muito importante na nossa igreja, na nossa comunidade de fé. A minha oração é para que a gente não deixe a peteca cair. Porque é muito provável que a gente encontre dificuldades. Como qualquer grupo de estudo que vai pensar alguma coisa. Dificuldade de tempo, dificuldade de agenda, mas que a gente se mantenha firme. Se mantenha firme porque são pessoas que são a imagem e semelhança de Deus. E são pessoas que carecem de ouvir o Evangelho, que necessitam do Evangelho, assim como nós também necessitamos. Então, que a gente se mantenha firme, como igreja. Tu pode orar para a gente encerrar, Lucas? Vamos ficar de pé, gente, por favor. Vamos orar, gente. Pai querido e amado, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos por tudo que nós aprendemos, aperfeiçoamos, tudo que nós ouvimos. Aqui, Deus, nós queremos Te honrar e ajudar nossos irmãos. Queremos servir melhor este mundo, Pai, como sal e luz. Para tanto, pedimos que o Senhor nos agracie, nos ajude, ó Deus, com o Teu poder, a sermos uma igreja mais acolhedora, a pensarmos intencionalmente em acolher pessoas com necessidades especiais. Cuida de nós, nos leve em paz para casa, que possamos amanhã voltar e Te cultuar com muita alegria. Te oramos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém.